Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 8 de junho, da novela Mulheres Apaixonadas, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Heloísa passa de carro na frente do hospital e acaba vendo o Theo saindo de lá com a Salete no colo e a Fernanda do lado. Heloísa fica completamente nervosa e quase bate o carro. Hilda chama a atenção dela, dizendo que ela quase fez elas sofrerem um acidente. Heloísa diz para Hilda que Theo está ali com uma mulher e uma criança. Ela diz que está vendo e manda ela encostar o carro para elas verem para onde ele está indo. Enquanto isso, Salete, dentro do carro, cobra a boneca para Theo que ele prometeu. Fernanda chama a atenção dela por estar muito pedichona. Theo diz para Salete que ele prometeu e ele vai cumprir. Fernanda, eu vou passar numa loja lá onde você mora. Eu não posso dar bandeira perto da minha casa. Fernanda diz que ela está sabendo. Heloísa diz para Hilda que só pode ser a tal Fernanda. E Hilda diz que a garota é a que foi internada, a tal da Salete. O que foi que eu falei? É a amante e a filha do Theo. Vamos seguir o carro dele para descobrirmos onde é que ela mora. Fernanda diz que ainda bem que essa pneumonia que a Salete pegou foi leve e nas férias para ela não faltar à escola, e diz que ela, do jeito que anda estressada, vai acabar perdendo o emprego dela. Salete diz que não teve culpa de ficar doente. Porque você não me obedece, se encheu de sorvete, você que me comprou sorvete. Fernanda reclama porque ela não aguentou dela estar pedindo sorvete o tempo todo. Salete diz que ela comprou o sorvete porque bateu nela e se arrependeu. Theo pergunta para Fernanda por que ela bateu na menina. Fernanda diz que foi um tapinha como toda mãe faz. Salete faz drama na frente de Theo e diz para a mãe que doeu o tapa que ela deu nela. Fernanda pergunta por que então ela ficou rindo da cara dela. Para te deixar com raiva. Theo diz que Salete conseguiu deixar mesmo ela com raiva. Hilda defende Theo dizendo que ela não está acreditando nisso. Elô pergunta se ela não está vendo com os próprios olhos. Hilda diz que uma pessoa com culpa não iria ficar se expondo tanto. Heloísa diz que ela é muito ingênua, os homens sabem tudo sobre traição, ainda mais um artista como o Theo. A Helena com medo de passar ele para trás. Ela que já foi passada para trás há muito tempo. Helena fica caducando com seu afilhado. Vidinha comenta com Helena e Santana que a mãe dela está com uma empolgação com o expedito, que até roupa e sapato do Diogo ela deu para ele. Santana diz que a Lorena é fogo, e Vidinha brinca que a mãe tem fogo. Helena manda elas tomarem cuidado com a conversa porque o Lucas está lá. Fernanda manda Theo deixar para comprar a boneca de Salete depois, porque o trânsito está horrível e vai atrasar ele. Salete choraminga e diz de novo para Theo que ele prometeu. Ele diz tudo bem e pergunta para Fernanda como está no trabalho dela. Ela diz mais ou menos porque ela não leva jeito para a vendedora, para convencer as pessoas a comprarem. Ela acha um saco isso. Theo diz que ela tem que trabalhar como todo mundo. Fernanda diz que ele poderia arrumar um emprego para ela lá no hotel. Ele diz Deus me livre. Hilda continua defendendo o Theo, dizendo que ele parecia tão tranquilo saindo do hospital. Heloísa diz que Theo demonstrou estar tranquilo para demonstrar que está dando uma carona para uma amiga. Agora, se ele saísse olhando para os lados, ele iria dar bandeira. Aprende comigo, está para nascer homem que me engane. Eu conheço todas as sacanagens masculinas. Eu acho engraçado esse seu conhecimento, se você foi a única que casou virgem. E você diz que nunca teve nenhum outro homem a não ser o seu marido, nem em sonho. Elô diz que não tem nada a ver isso que ela está falando, porque ela lê muito e pesquisa na internet. Rodrigo não gosta de ver o beijão que Cláudia e de Virgens dão na frente dele. Osvaldo conta para Lorena na frente de todo mundo que a noite depois que ele fechou o portão, o Fred pulou ele para ficar nadando. Lorena diz na cara de Fred que ela não quer que isso se repita. Paulinha fica chateada pelo pai ter falado do Fred para Lorena. Lorena pede para o Fred prometer que não vai mais fazer isso. Fred, todo sem graça, promete que não irá mais fazer isso. Se acontecer alguma coisa aqui na escola, eu vou ter que ser obrigada a fechar nas férias e todos os seus amigos vão ser responsabilizados pela desobediência e pergunta se ele quer que isso aconteça. Ele diz não, senhora, e ela diz que ele já pode ir. Lorena manda Osvaldo ficar de olho.
Paula chama a atenção do pai, dizendo que ele não tinha nada que contar. Ele diz que é obrigação dele. Ela diz que ele ferrou o rapaz. Ele é teimoso, minha filha. Paula manda ele não chamar ela de filha. Argemiro passa mal na rua. Rosa vê Argemiro na rua e muita gente ao redor dele e diz para ele que ela vai levar ele de volta para a escola. Ele concorda em ir com ela. Lorena e Raquel ficam conversando e se dão muito bem. Osvaldo avisa a Ana que o marido dela chegou lá quase carregado, porque passou mal no supermercado. Ana larga a bandeja e sai correndo para ver o marido. E Lorena chama a atenção de Osvaldo pelo jeito que lhe deu a notícia e ainda pede para Ana ter calma. Osvaldo pede desculpas. Lorena diz que Argemiro deve ter enchido a cara de cerveja. Osvaldo dá a notícia para de Virgens que o pai dela passou mal na rua e ele acha que vão chamar um médico para ele. Ela diz minha Virgem Maria e vai ver o pai. Raquel nota que Osvaldo só falta matar os outros ao dar notícias. Ela fica olhando para ele. Ele para na frente dela todo desconfiado e diz: eu não sei dar notícias com calma. Raquel diz que está vendo. Paula pede para Márcia apresentar para ela o irmão dela. Marcinha apresenta os dois. Ele diz oi para Paulinha. Ela diz que viu ele no cemitério e adorou. Rodrigo acha estranho o que Paula fala e diz é? Ela nota que falou besteira e diz que ela admirou muito ele pelo gesto de amor pela mãe dele. Ela pede desculpas dizendo que quis falar uma coisa e acabou falando outra. Raquel pergunta para Fred se ele não vai sair mais da água. Ele diz que está muito bom lá e pede para ela entrar. Ela diz que gostaria, mas não vai dar. Hoje ela está lá para conseguir um emprego que vai ser muito importante para ela. Agora eu te prometo que se eu conseguir, a gente vai poder nadar muitas vezes juntos. Lorena manda Argemiro ficar lá com a família dele e ir ao médico para fazer todos os exames porque ela vai pagar. Ele diz que não precisa porque já está se sentindo melhor. Então tá bom. O expedito volta para a fazenda enquanto eu me recupero. Lorena diz não, ninguém está precisando do expedito lá na fazenda. Ele fica aqui, eu quero falar com você sobre ele. Edvirgens diz para Lorena que o problema é que lá não tem espaço. Ontem ele dormiu no quarto dela. Lorena diz que Expedito pode dormir no hotel ou na casa dela, porque o quarto do Diogo está vazio. Ela olha para Expedito e pergunta se ele se incomoda de ficar na casa dela. Ele diz que não, ele só não quer dar trabalho. Ana nota o interesse de Lorena pelo Expedito e diz que é melhor que ele fique lá e a Edvirgens vá lá com ela. Lorena, toda sem graça, diz como você quiser. Ana fica preocupada pelo assanhamento de Lorena pelo filho dela. Lorena diz para Expedito que ela espera ele na casa dela à noite para eles jantarem juntos e conversarem. Ele diz sim senhora e ela manda ele não jogar fora uma boa oportunidade. Heloísa e Hilda veem Theo saindo de uma loja com Salete e uma boneca. Elo diz que não tem dúvidas de que ele é o pai. Hilda continua defendendo Theo, dizendo que ele não parece o pai dela. Elo pergunta o que ele parece então. Ah, não sei, um tio, um amigo da mãe. Heloísa acha graça da cara dela. Salete mostra a boneca que Theo comprou para Fernanda e pergunta se ela não achou linda. Fernanda diz que a boneca é linda, mas ela não tinha que ter comprado uma boneca desse tamanho porque deve ter sido cara. Salete, que tem resposta na ponta da língua, diz que foi presente para uma criança doente. Fernanda agradece ao Theo pelo que ele fez e faz sempre. A minha mãe sempre fala que é muita sorte minha ter encontrado você na minha vida. Theo fica calado. Fernanda dá um beijo no rosto de Theo na hora da despedida. Hilda diz para Heloísa que não é romance coisa nenhuma, porque se fosse amante teria dado um beijão na boca dele. Deixa de ser boba, ele é casado. Como é que ele vai beijar a boca de outra mulher em plena Copacabana? Heloísa vê Fernanda falando o nome de Salete. Ela entra no carro e diz para Hilda que ela acertou. A menina é a Salete e a Fernanda é a mãe dela. Você está convencida agora? Hilda fica calada. Salete pergunta para a mãe se Helena é um nome bonito para colocar na boneca dela. Fernanda fica pensativa por Helena ser o nome da mulher de Theo e ela diz para Salete que Helena não fica bom para uma boneca e manda ela escolher outro. Helena diz para Santana que ela tem que conseguir se separar do Theo. Santana diz que já conhece a ladainha dela. Ah, meu bem, quem sabe de tanto repetir um dia eu consiga. Santana manda Helena conversar com Theo, aí eles vão acabar se entendendo. César flagra a Luciana dormindo na hora do trabalho. Ela pede desculpas porque ela cochilou um pouquinho.
Ele diz que precisa de um curativo na mão, porque ele se feriu acidentalmente e pergunta se ela é capaz de fazer. Ela diz que sim e pede desculpas novamente para ele porque ela é médica residente e está finalizando o plantão dela. Ela está super cansada e ela acabou dormindo sem querer. Ele, sério, sem querer, papo, diz: o curativo, por favor. Luciana, sem graça, diz: claro. César chama a atenção de Luciana porque parece que ela ainda está dormindo. Me desculpe, doutor, é porque eu não fico nessa ala, o meu setor é outro, mas eu vou resolver isso. César fica falando, querendo ensinar Luciana, e ela faz o curativo dele aguentando calada de raiva. Quando ele sai de lá, diz na cara dela que se ela fosse aluna dele, ele daria para ela nota 7. Luciana fica com ódio dele. Luciana conta para a amiga dela tudo que César fez e que um dia ele vai se ver com ela. A amiga dela acha graça e diz para elas irem embora logo. César diz para Laura que ele é um idiota por ter seguido os conselhos dela. Ele levou o Rodrigo para jantar e o que aconteceu? Ele me agrediu, me ofendeu e me acusou de 1000 barbaridades. Laura pede para César ter calma, porque assim ele nunca vai conseguir se entender com o Rodrigo desse jeito. Você sabe muito bem que o que ele quer é te tirar do sério, fazer você perder o controle, por isso ele te agride. Ah, então sou eu que ainda tenho culpa, eu queria ver você no meu lugar. Laura pede para ele deixar ela cuidar disso, porque ela aposta que ela consegue se entender com o Rodrigo. Como é que você vai conseguir se entender com meu filho se ele te odeia? Laura fica surpresa e diz: me odeia? Ele te chamou de piranha, o que você acha? Laura fica sem palavras. Heloísa e Hilda chegam em casa e ela xinga Theo, chamando ele de miserável e sem vergonha, e que ela sempre achou ele muito sonso. Eu continuo achando essa história incrível demais para ser verdade. Isso não tem a cara do Theo, não tem. Ele não tem jeito de ser um desses que tem 2 famílias, com apartamento e filhos. Heloísa lembra da crise feia que Helena e Theo tiveram, e ele foi morar no hotel. Eu acho que essa Fernanda é dessa época e a garotinha também. Hilda diz: será? Tá na cara, Hilda. O Theo tem 2 famílias. Theo lembra do que Fernanda falou, que conhece o rapaz que trabalha no bar. E o nome dele é Alcides. Ele fica olhando para o rapaz. Diogo está falando com o pai no celular, contando das gatinhas que tem lá em Salvador. São muitas. Marina só está observando ele falando das meninas para o pai. Ele se vira para olhar para a mulher que vai passando e diz para o pai que olhar não é pecado. Quando Diogo olha para o lado, vê Marina olhando para a cara dele. Marina manda Diogo segurar a onda dele. Ele tem a cara de pau de perguntar o que foi que ele fez. O que você fez? Eu sou a sua mulher, eu tô grávida aqui no meio da Bahia e o hotel inteiro sabe que você tá aqui comigo porque estamos de lua de mel e você fica azarando gatinha na piscina? Diogo diz que ele não está azarando, ele estava olhando. Olhar é humano. Marina diz que errar que é humano. Ele diz que ela também olha para os caras bonitos, que é normal, eles estão vivos. Marina fica falando para Diogo sobre o filho deles e que ela já vê essa criança na frente dela. Ele fica todo bobo por causa do filho. Lorena diz para Expedito que ela gostou de ver a pontualidade dele e pergunta se está tudo bem com ele. Ele diz que sim. E o seu pai como está? O meu pai está bem, ele já está louco para voltar para a fazenda. Ele tem que tomar cuidado, essa história de pressão alta é perigosa. Você toma alguma coisa? Expedito, educado como sempre, diz: não, senhora, obrigado. Lorena coloca uma música e se senta sorrindo para Expedito. Ele sorri para ela também. Sérgio chega em casa e lê o bilhete que Heloísa deixou dizendo que ia dar uma saída, mas não demora. Fernanda abre a porta do apartamento e dá de cara com Heloísa.